Como parar de achar que você só é boa se for útil para as pessoas? É sobre isso que vamos falar hoje e eu quero começar por ler uma história que vai ser muito ilustrativa do que vamos falar hoje. Era uma vez uma bola, mas não uma bola qualquer, uma bola feita de luz viva. Essa bola brilhava com uma vibração única, tinha uma frequência e uma melodia própria, como se o próprio amor tivesse uma forma redonda e pulsante. Dessa bola começaram a saltar pequenas partículas, como pulguinhas douradas, leves, vibrantes, e quando olhávamos bem de perto, percebíamos que cada uma delas era feita da mesma substância daquela luz. Não eram separadas, eram fragmentos vivos da mesma essência. E essas pulguinhas tinham uma missão: descer até à Terra, fazer uma jornada, aprender, crescer e, ao regressar à fonte, levar consigo mais luz do que aquela com que partiram. Só que, ao chegarem à Terra, esqueceram-se de tudo. Esqueceram-se de onde vieram, esqueceram-se do que eram feitas, esqueceram-se da missão e então começaram a olhar à volta, a buscar nas outras pulguinhas a energia que sentiam que lhes faltava. Viram essa energia nos pais, na escola, nas tarefas? Quando recebiam um sorriso por terem feito algo bem, quando ouviam um elogio depois de se esforçarem, sentiam algo parecido com o calor da bola de onde vieram. Era o que os humanos chamam de amor. Mas havia um problema. Esse amor só vinha com condições. Tinham de ser boas meninas, tinham de tirar boas notas, tinham de ajudar, calar, agradar, organizar e conquistar. E a pulguinha aprendeu: se eu quero receber esta energia, tenho de a merecer. Assim começou a jornada da culpa. O descanso passou a ser culpa, a pausa, um perigo, a existência simples, uma ameaça à aceitação. Ela acreditou que o amor era algo a conquistar. Esqueceu-se que já era feita dele. Esqueceu-se que veio de uma fonte sem metas, sem currículos, sem listas, onde o amor não é recompensa, é a natureza. Mas o tempo é também um mestre. E um dia, cansada de tentar tirar dos outros o que não recebia de si, Pulguinho olhou para dentro e ali descobriu um fio dourado ainda vivo, ainda quente, a ligação com a bola, com a origem, com o amor que nunca a deixou. E então lembrou-se: eu não tenho de ser útil para ser amada. Não preciso agradar para ter valor. O meu valor é inato, eterno e livre. Ela não precisava lutar contra o que aprendeu, só precisava acolher com ternura a parte dela que acreditou que precisava merecer amor. Porque o amor verdadeiro não é um prémio e não é um troféu. O amor é a memória de quem ela já era, e isso ninguém pode tirar dela. Queria então começar por esta história. Como vocês perceberam, ela ilustra a nossa jornada aqui na Terra, como almas que vimos aqui para baixo viver uma experiência. E o que acontece é que muitos de nós e muitas de nós estamos no meio desta história. Nós estamos, ainda não chegamos ao final, como esta pulguinha aprendeu que ela já era o amor, ela não precisava de obter isso dos outros, mas muitas de nós ainda estamos na metade deste caminho. Então o que é que acontece? Nós fomos programadas para, como todas as pulguinhas, quererem e precisarem daquela energia do amor, da aceitação, do fazer parte. E isso faz parte do nosso ADN, é quem nós somos, a nossa natureza. Quando nós vimos cá para baixo, nós ficamos muito distantes dessa energia. Quem nos vai dando essa energia ao longo da nossa jornada são as outras pulguinhas que estavam aqui antes de nós, como os pais, os irmãos, os tios, aquelas pessoas mais juntas de nós, que normalmente são as que nos querem melhor. E o que é que acontece? Todos nós precisamos desta energia, da aceitação, do amor, da plenitude, da paz. Todos os seres humanos. Muitos de nós procuramos isso de diferentes formas, mas todos necessitamos disso.
E o que é que acontece? Quando nós vimos cá para baixo para a Terra, nós começamos a ter uma forma diferente de amor, que é o que se chama a forma condicionada, ou seja, eu só tenho acesso, ou a criança normalmente só tem acesso àquele amor ou àquela energia, que é o que se chama a energia da fonte, se ela fizer assim, assim e assim. Então, imaginemos, temos uma mãe super exigente e a criança tira mais notas. Então, aquela energia não está disponível para ela. Mas se ela tirar boas notas, aquela energia fica disponível para ela, ou seja, a mãe dá-lhe aquela energia que nós todos necessitamos. O elogio, o amor, a aceitação. E então, o que é a pulguinha que é nós em criança, o que é que nós aprendemos? Eu tenho de fazer para receber aquilo. E nós vamos crescendo e isso vai modificando. É como sempre fosse colocada a bandeira um bocadinho mais à frente. Antes eram as boas notas, agora é uma boa carreira, agora tens de ser uma boa filha, agora tens de ser uma boa cuidadora, e parece que nunca chega. Qual é o loop em que nós entramos? Nós precisamos daquela energia e aprendemos que ao fazer isto, 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 recebemos aquela energia. Então nós não damos espaço nem tempo para aprendermos nós a nos darmos essa energia ou em meditação ir receber essa energia àquela fonte, àquela bola de onde nós vimos. Não, nós procuramos isso nos outros. Nós procuramos isso na nossa mãe, no nosso pai, nos nossos irmãos, nos nossos professores, nos nossos chefes. Nós trabalhamos e existimos para ir tentar receber aquilo das outras pessoas. E por isso é que nós só sentimos que somos úteis quando somos boas perante os olhos de outras pessoas. Ou seja, se eu sei que a minha mãe gosta que eu tenha uma carreira assim, 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 eu vou tentar fazer uma carreira assim, 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 que é para ela me aceitar ou ela me elogiar ou ela conseguir ver que eu realmente sou boa filha. E isso dá uma sensação de aceitação interna. Mas o que é que acontece? A vida é muito inteligente. A vida sabe que interiormente nós estamos a fazer isto, porque nós temos medo da rejeição. Então, de certeza que já te aconteceu, que é tentas fazer, tentas ser boazinha, tentas dar o melhor de ti, tentas não chatear ninguém, tentas estar sempre presente, dar o melhor, fazer todas as tarefas e ficas exausta para receber aquilo e depois a pessoa, que bom, olha, parabéns, tchau, olha, lembras-te quando aconteceu aquilo, aquilo, aquilo? E a pessoa muda. Ou seja, te esforças, te esforças, te esforças para receber uma certa coisa e é essa coisa que tu esforçaste para receber, mesmo que inconscientemente, nem isso está a chegar a ti. Então, quando isto acontece, vamos parar um pouco, vamos voltar para cá, vamos retroceder um bocadinho e pensar: se eu não for útil para as pessoas, o que é que acontece? O que é que pode acontecer se eu deixar de ser útil ou se eu deixar de fazer o que aquela pessoa quer que eu faça? Ou se eu estabelecer limites? Se eu deixar de ser o que aquela pessoa tem na ideia que eu devo de ser, o que é que acontece? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Aquela pessoa deixa de gostar de mim. Ou aquela pessoa vai chatear-se comigo. Ou vai dizer mal de mim. Ou vai matutar-me a cabeça que eu não fiz, não fiz, não fiz e sou uma filha. Vai-me acusar. Todos estes sentimentos eles levam onde? Ao sentimento de rejeição. Quando eu sinto rejeição, dói, porque a rejeição é o oposto daquela energia que nós falamos no início que nós precisamos. Então,
Se eu preciso desta energia e eu tenho a crença que eu preciso fazer certas coisas para obter esta energia, e esta energia, na verdade, não se obtém através de fazer coisas, ela obtém-se através da nossa conexão com essa energia. Mas não foi isso que nós aprendemos. Nós aprendemos que o amor é uma energia disponível se nós merecermos, se nós fizermos por merecer. E isso não é verdade. A natureza humana vem de um lugar em que essa energia de aceitação é o nosso normal. Por isso é que nós estamos sempre à procura de ser aceitos, à procura do prazer, à procura da paz, à procura da aceitação. Porque isso é o que nós, inconscientemente, não sabemos de onde é que isso vem, mas isso é o que nós sabemos que é a nossa natureza em algum lugar. Mas quando nós vimos cá para baixo, nós só encontramos isso em certos momentos da nossa vida, quando nós recebemos um elogio ou um amor daquela pessoa. Então, nós acabamos por nos entortarmos todas para caber naquilo que nós achamos que vai ser o caminho para receber aquilo. Então, imagina que hoje tu deixas de ser útil ou necessária para a tua mãe ou para a tua família. Imagina que tu estás uma de louca, não queres saber, deixas de te preocupar, eles são adultos e são, façam as coisinhas deles. Esta atitude, deixa lá. O que é que acontece? O que é que tu sentes aqui dentro? Começa a vir uma culpa, começa a vir estás a falhar. Como é que tu descreverias esta sensação? Começa a vir uma prisão do género, nem pensar que eu vou fazer isso, eu nunca vou deixar-me preocupar com as pessoas. Eu também não estou a dizer para deixar-te preocupar com as pessoas, estou a dizer em que tu te retiras de ser útil. Tu podes te preocupar e na mesma não ir fazer as coisas que eles querem que faças. Com isto eu quero passar uma mensagem que eu acho super importante, que é nós todos só fazemos as coisas ou não fazemos as coisas para evitar sentir uma certa emoção. Tudo é para sentir algo. Quando nós queremos um carro novo, é para sentir algo. Quando nós queremos umas férias, é para sentir algo. Quando nós queremos ser aceitos por aquela pessoa, é para sentir algo. Ou para não sentir, ou seja, para não ser rejeitado. Então, imagina que a tua mãe dá-te o maior elogio do mundo. Tu és a melhor filha do mundo, eu não podia ter pedido melhor. Imagina que tu recebes isso. O que é que isso te fazia sentir? Amada, em paz, aceite. E o que é que não te faria sentir? Que é aquilo que tu queres afastar? A rejeição. Quando a tua mãe te diz assim, és uma má filha. Que começa a vir tudo, porque eu não sou má filha. Eu sei que eu não sou uma má filha. Então, isto é uma lição muito importante, que é nós só queremos fugir da dor. Nós, na verdade, nem queremos ser útil para aquela pessoa, porque muitas vezes, se nós não estivermos a fazer o trabalho ou a papinha toda para aquela pessoa evolui mais, entende mais, aprende mais. Mas nós, porque temos tanto medo de sentir a rejeição, nós, não, eu faço, não, deixa comigo, não, eu trato tudo, não, não te preocupes, sempre a prestável, sempre a que está lá, sempre a que não falha, para não sentir rejeição. Então hoje nós vamos começar a fazer diferente. Nós vamos parar e vamos imaginar que eu deixo de ser útil. Deixo de ser útil para a minha mãe, para o meu pai, para o meu marido. Deixei de ser útil. Começa a vir aqui. E agora o que é que vamos fazer? Vamos deixar que exista. Ok. É o desconforto. Ok.
É a raiva, é a culpa, é o medo, às vezes, que a pessoa vai dizer, ok. É a rejeição, que a pessoa vai me afastar para o lado, ok. Sente, sente, sem medo de sentir. Nós estamos sempre a fugir do que nós sentimos porque nós temos medo de não saber o que fazer com aquilo. Mas o que é que acontece em termos emocionais e em termos energéticos? Nós temos várias emoções dentro de nós. Quando nós não deixamos que elas passem no que se chama os filtros do coração, quando nós bloqueamos para ela não passar, para ela não existir, ela não vai embora. Quando nós tentamos colocar uma emoção para baixo, abafá-la, afastá-la, não pensar nisso, ela só se torna maior. O desconforto é maior. Nós só tentamos fazer mais coisas para evitar aquele desconforto. Nós só queremos parar de sentir dor. Nós não queremos agradar ninguém, na real verdade. Nós só queremos duas coisas: parar de sentir dor e sentir a nossa essência, que é a nossa vibração mais alinhada connosco, que é a nossa vibração, que é a vibração que nos dá aquele calorzinho no peito, aquela paz. Então, hoje, tu vais aprender a deixar de fugir dos teus sentimentos. Porque agora tu já sabes, se eu fugir, se eu tentar não pensar nisso, ele vai ganhar muito mais força. Já vos aconteceu, de género, não penses nisso. Parece que a coisa fica cada vez maior. Se eu disser assim, não penses numa borboleta verde com os corninhos roxos, o que é que acontece na tua mente? Plim! Ela desenha logo a borboleta. E com os sentimentos é igual, nós aprendemos de género. Ai, estás a chorar? Se continuas a chorar, ainda levas mais. Ou tu és mais forte? Não, não penses nisso. Não, não penses, só deixa para lá, desliga a ficha. Não, não penses, não penses. E é importante hoje entender, quando eu tenho um problema ou quando eu tenho um sentimento e eu digo, até mesmo para mim mesma, não penso sobre isso, é logo o primeiro indicador de que há aqui uma emoção que tem que ser resolvida e quanto mais eu colocar para dentro, quanto mais eu tentar não pensar nisso, mais forte ela vai ficar. E depois o que é que acontece? Ela vem em forma de situações. Vamos pensar, agora vamos fazer de conta que somos um universo e que nós estamos a olhar de nós ao longe. Nós somos uma daquelas pulguinhas que vem lá da bola, desce cá para baixo, vai viver uma experiência e vai aprender a evoluir através das emoções dela. Então ela tem, imaginem uma pulguinha com várias bolinhas dentro dela, que são as emoções. Essas emoções têm que ser transmutadas. Ou seja, como é que se transmuta? A pulguinha tem aquela bolinha, aquela emoção dentro dela, e essa bolinha vai ser ativada por uma situação. Então, esta pessoa faz algo, esta bolinha dentro da pulga é ativada, dói, e a pulguinha tem duas opções. Se ela deixar passar a dor no coração, se ela aceitar essa sensação, se ela, ok, eu sinto, eu sinto, eu sinto, se ela começar a transmutar, essa bolinha, plim, transforma-se. Ela deixa de existir, aquela dor deixa de existir e é mais uma zona de luz dentro da pulguinha. Agora, se ela escolher a outra opção, que é, tem aqui uma bola. Alguém vem, ativa, faz alguma coisa que ativa esta bola. E a bola está a pedir para ser transmutada. E ela, não, eu vou ser forte, eu vou lutar. E aquela pessoa não vai tirar o melhor de mim. E não sei o quê. E eu não vou chorar por aquela pessoa. Esta bola fica mais densa, fica mais pesada e ocupa ainda mais lugar dentro dela. E é isso que a nossa sociedade nos ensina a fazer com os sentimentos. Ser forte, resiste, luta, a vida é difícil mesmo. Não chores, não penses nisso. Algum dia resultou dizer a alguém não penses nisso quando a pessoa está sempre a pensar em alguma coisa, está com um problema enorme, gigante. Sabem o que é que resulta? É sentar, pensar no pior cenário e sentir até ao final. E quando nós sentimos até ao final,
aquilo esvazia. Quando nós choramos uma dor, vocês tentem e vejam o alívio que é depois de chorar uma dor. É, ok, era só isto, era só isto que eu estava com medo de passar, era esta dor que eu estava com medo de sentir. Olha, senti, passou, já não me dói. E aquela pessoa pode me rejeitar, está no direito dela de me rejeitar, mas eu já não dependo disso. E o problema de querer ser tão útil é esse, é que a pessoa que quer ser útil depende da aprovação da outra pessoa, do que a outra pessoa pensa dela, ou de como a outra pessoa se sente relativamente a ela. Porque mesmo que nós vivamos as nossas emoções, a rejeição no mundo é normal, ela não vai deixar de existir. E realmente pode às vezes vir do facto de nós não termos feito alguma coisa ou termos dito alguma coisa. Nós não podemos achar que vamos evitar ser rejeitadas se fizermos ou formos de uma certa forma. Porque não é assim que funciona. Tantas vezes que nós nos afastamos da nossa essência, afastamos das coisas que queremos fazer, fazemos as coisas por uma relação, fazemos as coisas por uma mãe, por um pai, por outras pessoas, e no final a pessoa continua a rejeitar-nos, continua a nunca ser suficiente. Nós chegamos a um ponto que é, fiz tantos sacrifícios, afastei-me do que eu queria, não fiz o que eu queria, e na mesma a rejeição está ali. Porque o objetivo da vida não é esse. O objetivo da vida é fazer passar pelas situações internamente para transmutar. Nós crescemos a transmutar o nosso interno. E quem se recusa a ir cá dentro é um boneco, porque não muda. É um boneco de plástico que não muda. É comparar uma planta real e uma planta de plástico. Está tudo ali. Ok, pronto. Nada acontece, ok. A vida não tem pressa. A vida espera, espera, espera. Se vocês repararem, a vida não quer mesmo saber. Se nós não fizermos o nosso trabalho, a vida não quer saber. Ela envia as situações que tem de enviar e ela consegue ser muito incisiva. Se vocês olharem à vossa volta, às vezes as coisas que acontecem às pessoas e às vezes às pessoas melhores, a vida não quer saber. A vida tem um objetivo, que é evolução. E nós, ou nos colocamos nos trilhos certos e evoluímos, fazemos o que temos a fazer, do género, ok, eu sou responsável pelos meus sentimentos e eu também sou responsável pela minha aceitação interna. Então, tenho aqui sentimentos, eu vou resolvê-los, resolvê-los, resolvê-los internamente, aceitando, chorando, passando por eles, e depois eu vou buscar energia à minha essência para me preencher. E as pessoas à minha volta, se estiverem alinhadas comigo, ótimo, mas também vos digo uma coisa: quem está alinhado com vocês não precisa que apenas vocês sejam úteis. Eles gostam de estar com vocês, mesmo que vocês não façam nada para aquela pessoa. É simplesmente o estar junto. Isso já é suficiente. Quem está alinhado connosco é suficiente a nossa presença. Quem não está alinhado connosco quer que nós provemos, ou seja, que demos provas pela qual ela deve dar-nos o seu amor. E mais cedo ou mais tarde vão haver consequências deste tipo de relacionamento. Ou estamos completamente desalinhadas, cansadas a toda a hora, ou estamos cheias de energia, cheias de alegria e mesmo enfrentando os desafios que a vida tem e vai ter sempre, mas temos energia para eles, sentimos, olha, estou a passar por isto, isto está a ser difícil, mas eu estou no sítio certo, na hora certa. Então eu queria muito passar esta mensagem hoje, porque eu vejo tanta gente que acha que tem de fazer alguma coisa, ou ser de uma certa forma, ou não falar certas coisas que quer falar, ou não impor certos limites que tem de impor, porque acha que vai ser considerada má pessoa e depois vai ser rejeitada e essa rejeição vai doer. E eu não vou mentir, vai doer, sim. Quando nós começamos a tirar
ou quando nós começamos a mudar a maneira que nós somos perante aquelas pessoas em que nós éramos úteis, a pessoa provavelmente vai nos rejeitar, vai doer, mas a solução é muito simples. Senta, olha para aquela dor, dá uma cor àquela dor, dá um valor de 0 a 10, toma consciência daquela dor e depois sente, até esvaziar e no final preencher com a luz da nossa essência. E é só isto. Tu não tens de ser útil. Tu podes ser útil se te apetecer, se estiveres inspirada, mas tu não tens de ser útil para conquistar uma relação, seja que tipo de relação seja. Tu só precisas de estar ciente, consciente das tuas dores, passar pelas tuas dores, saber quem tu és, quem é a tua essência. É, é um passo simples. Não é fácil de ser feito porque há coisas que doem tanto, mas vale a pena. Vamos terminar o vídeo aqui. Minha bebé já acordou, mas vemo-nos brevemente. Subscrevam o canal e metam like. Beijinhos grandes.